Olá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completou 29 anos. Passadas quase 3 décadas de vigência, há pessoas que o defendem como uma lei avançada e exemplar e os que o criticam por considerá-la excessivamente liberal. Um ponto que ainda gera muita polêmica sobre o assunto é a maioridade penal. Nessa entrevista, recebemos Petrúcia de Melo Andrade, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fará um balanço do Estatuto de suas principais mudanças. Petrúcia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, fico feliz, honrada com o convite. Então, Petrúcia, vamos começar falando um pouco sobre os objetivos centrais do Estatuto da Criança e do Adolescente e como era a situação em relação à proteção, a legislação em relação à proteção de menores, crianças e adolescentes, antes de entrar em vigência essa lei que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, essa lei, se você pensar antes, existia o Código de Menores. E nesse Código de Menores, a criança e adolescente eram considerados menores, ou seja, aquele que não tem voz, aquele que não fala, aquele que só obedece. Então, as crianças apanhavam, muitas vezes apanhavam de joelho, eu sou nordestina e isso lá era comum, das mães, os pais, chamar essas crianças, colocarem elas de joelho e bater bastante e muitas vezes ela ficar de castigo com os braços abertos, ajoelhada em milhos. Então, o Estatuto é uma lei que vem assegurar os direitos de criança e adolescente, realmente é uma lei avançada, que copiada por vários países, mas que a gente também precisa refletir sobre algumas questões que hoje são polêmicas, e a gente está aqui para esse debate, para essas falas aí. Tá bom. Agora, o Estatuto, ele sofreu algumas mudanças, vieram outras leis durante esse período que acabam somando as regras estabelecidas pelo ECA. Quais são as principais conquistas durante esse período de vigência do Estatuto? Olha, eu considero uma das principais conquistas a criação dos conselhos, como órgão de controle social, a criação do Conselho Tutelar, uma vez que o Conselho Tutelar tutela os direitos de crianças e adolescentes, mas são os conselhos que deliberam sobre a lei, sobre a política de proteção a crianças e adolescentes. Você teria então os conselhos tutelares e os conselhos... Os conselhos de direitos, nos 3 níveis. No nível federal, no federal é o CONANDA, no nível estadual é o SEDCA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, e no nível municipal, os Conselhos Municipais do Direito de Criança e Adolescentes. E hoje nós temos alguns municípios que têm conselhos tutelares e que não têm Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente. Isso é uma constatação, porque eu viajo o Brasil inteiro, e em muitos lugares pequenos, municípios muito pequenos, não tem esse conselho funcionando. Então, isso é muito prejudicial a uma política pública, a uma efetividade de uma política pública para as crianças e adolescentes. E aí, o Conselho Tutelar, ele entende que a autonomia que é dada a ele por lei, ele entende como independência, quando na realidade ele está atrelado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles têm que preencher o CIPIA, que é um sistema onde informa todas as questões relativas às crianças, violações de direito da criança e do adolescente. Então, é importante que esse Conselho esteja ativo para que essas políticas que garanta direito de criança e adolescente, realmente ela seja efetivada na ponta, no território. Então, esses 2 sistemas de conselho, a gente teria um conselho responsável pela implementação de políticas públicas, que seria mais um trabalho preventivo, e os conselhos tutelares que já vão agir quando a criança está numa situação de vulnerabilidade ou até mesmo de estar cometendo atos infracionais. Seria mais ou menos essa a separação? O conselho tutelar, ele está ali para tutelar o direito da criança e do adolescente. O
Conselho Municipal, ele delibera sobre a política pública. E essa deliberação, ela pode estar na prevenção, na proteção e na defesa aos direitos de criança e o adolescente. Então, quando um desses órgãos não está presente no território, no município, a política da criança e do adolescente fica prejudicada, há um prejuízo. Tá. Recentemente, mudando um pouquinho o foco do assunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu algumas novas modificações. Sim. E os dois aspectos principais foram o desaparecimento de crianças e a prevenção à gravidez precoce. Por que a definição desses dois aspectos como prioritários para uma mudança nesse momento? Olha, algo muito importante nesse governo, que eu fico muito à vontade, é a questão de eu estar participando de um Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E quando o presidente Bolsonaro faz altera o estatuto nessa questão da prevenção à gravidez, ele está cuidando de adolescentes hoje que a gente sabe que estão engravidando muito cedo, né? E migram para o casamento infantil, casamento muito cedo, muitas vezes em função dessa gravidez. Que é um problema grave Que é um também, problema grave. Então, como hoje o nosso governo está muito interessado nesse fortalecimento da família, há uma preocupação de haver um olhar específico para essa questão da gravidez na adolescência, que envolve outros ministérios. Envolve o Ministério da Educação, envolve o Ministério da Saúde, Ministério dos Direitos Humanos. Então, há uma preocupação também com essa questão do abandono escolar, porque essa menina, quando engravida muito cedo, ela abandona a escola. E também as campanhas que estamos desenvolvendo, porque não é uma questão só na primeira semana de fevereiro, é durante o ano inteiro, né? E também para trazer esse menino, porque a menina não engravida sozinha. É uma família, né? Essa prevenção à gravidez também engloba esse menino. Então, a gente, assim, há um desdobramento, né? Na questão da economia, porque essa menina entra muito mais tarde no mercado de trabalho, porque está criando seus filhos, abandonam a escola, há uma evasão escolar muito significativa. No mercado de trabalho, vai entrar numa situação ruim, né? Defasada, com defasagem, né? Então, essa lei, ela vem garantir, assegurar mais direito para criança e adolescente. Então, eu quero, assim, agradecer, né, essa aprovação dessa lei, porque vem somar, né? E com relação à questão das crianças desaparecidas, né, quando nós chegamos no governo, nós tínhamos uma preocupação muito grande com essa pauta, né? A gente sabe do desdobramento dessa criança desaparecida, questão de tráfico de órgãos, há uma preocupação. Então, houve também essa inserção dessa lei no Estatuto da Criança e do Adolescente. E também a questão da viagem, né? Até 16 anos precisar de autorização, porque muitas vezes a criança ou o adolescente viajavam sozinho, mas não podia se hospedar em hotel, né? Como onde que ela vai ficar? Então, há uma preocupação. Então, todo esse desdobramento, a gente observa a inclusão também de uma política de família, né? De estar colocando essa família, essa preocupação dessa família. Então, umas mudanças que vêm, assim, colaborar com o fortalecimento da família. O próprio Estatuto, ele tem essa função também de colocar a responsabilidade sobre as crianças e adolescentes, entregar isso, né, à família, à comunidade, né? Nós havíamos conversado um pouco antes da entrevista, e daí o Estado ele entraria como um garantidor disso, inclusive fazendo intervenções como essa, né? Evitando que a família crie situações em que o adolescente pode ficar em um contexto vulnerável. Com certeza. Então, quando o artigo 227, que dá origem ao ECA, né, que aí no artigo 4º... O artigo 227 da Constituição... da Constituição Federal, que é dever, né, que coloca ali que é dever da família, ali na alteração coloca assim, da comunidade, da sociedade em geral e do governo, quer dizer, há três entes ali, né? A família estando no topo, porque se antes, no Código de Menores, a família não era respeitada,
Hoje, a família está no topo da garantia dos direitos da criança e adolescente como, não garantia, mas aquele protetor, né? Esse espaço seguro, a família enquanto espaço seguro. A gente sabe dos desafios que a gente tem com relação a isso, mas a gente continua acreditando que a família pode ser um espaço seguro para crianças e adolescentes, né? Depois vem a comunidade. O que é essa comunidade? Uma escola, uma comunidade de fé, um clube, uma né? associação de uma bairro. associação de bairro, toda uma comunidade organizada. Ele não fala de movimento, a Constituição não fala de movimento, ele fala de uma comunidade. E também da sociedade, ou seja, todos nós, numa construção cidadã de uma política pública de proteção à criança e adolescente. Mas, infelizmente, nós não conseguimos fazer com que a sociedade entendesse o adolescente como um sujeito de direitos, né? Porque até hoje a gente ainda escuta alguém chamar o adolescente de aborrecente, né? O próprio nome do Estatuto, ECA, ele já vem com algo pejorativo não muito palatável, agradável, né? Então, tem toda uma construção aí que a gente precisa também refletir sobre essas questões. E a questão, né, um outro aspecto também que o ECA trabalha, que é uma das preocupações da nossa sociedade que nos entristece muito, a questão do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que está esse contexto hoje, à luz do Estatuto? Que garantias o Estado está conseguindo dar à sociedade para que esse problema seja eliminado? Então, como eu estava falando agora com você do artigo 227, é um dever de todos. Toda a sociedade precisa assegurar esses direitos, né? E o direito a ter uma sexualidade saudável, ele está assegurado no Estatuto, mas toda a sociedade tem que garantir numa relação de cidadania, de proteção. Como você pode observar o caso Juan, do menino Juan. Esse menino passou por várias rodoviárias, né, com essas mães, essas duas mulheres, e ninguém viu. Esse menino foi castrado, ninguém ouviu esse choro. Esse menino não estava na escola. Como é que fica essa questão do Bolsa Família, né? Como é que fica essa política da transferência de renda, porque toda essa construção, toda essa rede ali da proteção tem que estar junto. A gente falou há pouco dos conselhos tutelares. Acaba que o conselho tutelar é uma instância governamental, seja municipal, estadual ou federal, que a sociedade tem como canal para poder fazer denúncias também. Então, esse papel da sociedade pode ser exercido por esse mecanismo de denunciar, de talvez até interferir quando se percebe que uma família está gerando uma situação de vulnerabilidade tal que as crianças já começam a dar sinais de que poderiam entrar em confronto com a lei? Olha, hoje a gente tem um canal, né, o Disque 100, ele está totalmente revitalizado, né? Houve uma preocupação muito grande desse governo em estar dando o melhor, porque quando nós assumimos o governo, a gente estava com um tempo de espera de 1h30, e hoje qualquer pessoa, né, a gente pode desafiar o ouvinte aí, o telespectador, a fazer uma ligação para o Disque 100, porque o atendimento está em tempo real. É só a pessoa ligar 100, que vai ter o atendimento do outro lado. Essa é uma política que o governo está se empenhando, e também da gente fazer uma construção para que haja um retorno. O Dr. Fernando encaminha essas denúncias para os órgãos competentes e para que a gente também tenha um retorno de monitoramento. Quando você falou o que o governo ou a sua secretaria está fazendo, nós estamos buscando equipar os conselhos tutelares. Nós já equipamos, na gestão do governo Bolsonaro, nós já equipamos mais de 200 municípios com um kit, com um veículo, uma TV, um freezer, uma geladeira, 5 computadores e um bebedouro para mais de 200 municípios, e estamos agora, em breve, e estaremos entregando mais 200.
e eu espero com a presença do nosso presidente. E no caso desses conselhos tutelares é importante porque em muitos municípios isso foi implementado, parece que na maior parte dos municípios, mas implementado formalmente, quer dizer, no papel existe, mas não existe a infraestrutura. Olha, essa infraestrutura nós temos buscado, né, assegurar isso, ainda falta dos 5.596 municípios que nós temos hoje no Brasil. Mais da metade já está com equipagem, né, equipados, e nós buscando agora, nesse próximo ano, também fazer uma equipagem significativa, né, buscando qualificar esse conselheiro tutelar, buscando diálogo com as prefeituras, né, para nós agora, outra questão que está, o processo de escolha, que vão renovar os conselheiros tutelares, agora no 6 de outubro, nós estamos preparando cartilha, já preparamos cartilha, eu mesmo vou dar algumas capacitações em algumas cidades. Então, assim, nós temos nos empenhado para assegurar os direitos de criança e adolescente e temos tido todo o apoio do presidente da República. E quando você fala da questão da exploração sexual, o que chama a minha atenção é que, lendo todos os acordos que foram feitos internacionalmente, um deles foi com a OIT, que até 2015 a pior forma de trabalho infantil, que é a exploração sexual, deveria estar totalmente erradicada do nosso país. E, para a nossa tristeza, ainda não está erradicada, né? Nós voltamos agora da Ilha de Marajó e a gente vimos crianças ainda ser trocadas por 1 litro de combustível, por víscera de animais, nas balsas, né? E nós precisamos romper com isso. Por isso que a gente precisa de todo mundo, não só o governo, não só a família, mas de toda a sociedade para acabar, realmente erradicar a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a outra questão do trabalho infantil também é até 2020 a gente erradicar coisas que ainda a gente está precisando de todos para não comprar bala, né, nos sinais, nas feiras, né? Apesar que a gente observa que muitas crianças migraram de vender bala para vender droga. Na rua. Na rua, muitas vezes elas não estão na rua, mas elas estão vendendo droga nos seus próprios territórios. É algo do que o gestor público, nós enquanto governo, nós estamos atentos e mobilizando esses gestores públicos para que haja uma política, né, e a política do ministro Osmar Terra, né, trouxe para si a questão da prevenção às drogas, das quais, né, dessa política, nós somos parceiros, trabalhamos junto com a secretária Mariana. Então, vamos empreender esforços para estar trabalhando essa questão. E essa situação de trabalho infantil, trabalho na rua, as crianças é o pior, né? Aquelas que acabam sendo usadas para o tráfico ou para outros ilícitos, muitas vezes até são pessoas, né, que coordenam isso, explorando o trabalho infantil, sabendo que o Estatuto dá uma proteção a essa criança e acaba que algumas pessoas de má fé exploram esse tipo de situação. Essas crianças, naturalmente, deveriam estar na escola. E como é possível garantir que essas crianças não estejam na rua por fiscalização ou oferecendo, de fato, né, a escola para as crianças, que exista a escola em tempo integral, que elas estejam funcionando, né? Porque daí seria o começo da garantia dos direitos. Como é que pode ser feito isso? Olha, nós temos pactos federativos onde o governo federal não pode fazer ingerência nos territórios, nos governos estaduais e nos governos municipais. É por isso que é importante que todos esses, tanto gestores como a sociedade, entendam que criança e adolescente são prioridades absolutas e possam implementar as políticas que garantam esses direitos. Passa por uma cobrança da sociedade também, né? Se você vê uma criança na rua, talvez ligar no Disque 100, né, como a senhora colocou agora, e daí fazer a denúncia, olha, tem criança trabalhando ali, tem criança trabalhando em tal ponto, talvez aí o Estado, seja em nível municipal, estadual, enfim,
haja para retirar e procurar identificar os responsáveis, saber por que aquela criança está fora da escola. Sim. E dar os encaminhamentos necessários para minimizar ou realmente acabar com essa situação, né? Que pode ser um empreendedorismo para essa família, que pode ser outras formas que não essa criança em trabalho infantil. E a questão polêmica da maioridade penal? Como é que está essa mudança? Que é uma mudança na Constituição, chegou a caminhar na Câmara dos Deputados, Sim. Gera muita polêmica, aos que defendem, aos que são contrários. Que efeitos pode ter para a sociedade uma mudança na maioridade penal, reduzindo de 18 para 16 anos, no seu entendimento? Olha, cabe a nós, enquanto Secretaria Nacional do Direito da Criança e Adolescente, instrumentalizar tanto o governo nessas questões, né? Nós temos pesquisas que falam que um grupo de adolescentes imenso, se tiverem todo o sistema de garantias trabalhando naquela questão, ela pode não reincidir. Outros grupos são grupos que realmente contumazes, que nós temos que dialogar numa outra vertente. Mas isso é uma questão, uma decisão política, né? Já passou pela Câmara, agora está para o Senado, e a gente vai colaborar da forma possível no que for nos solicitado. Mas essa aprovação ou não depende da Secretaria, né? Depende hoje do Senado, né? E a gente vê que, assim, como realmente está complicado. Muitas vezes você vai num centro socioeducativo, a situação é complexa, né? Muitas vezes esse adolescente está cumprindo essa medida socioeducativa em lugares insalubres, né? A gente tem buscado capacitar com escola, não só escola de conselho, outra coisa que a gente faz também, escola de conselhos, né? Agora a gente está com uma turma de 4.500 conselheiros na região norte do Brasil, formando conselheiros tutelares, né? E também agentes socioeducativos, nós temos essa escola de agentes socioeducativos. Mas são desafios muito grandes, né? Que passa também pelo legislador, não só pela Secretaria Nacional do Direito da Criança e Adolescente. A própria redução da maioridade penal passa pelo Congresso Nacional e é justo que passe, porque é uma representação popular. Agora, os desafios. A gente tem mais alguns minutos de entrevista e gostaria que você comentasse no seu entendimento. Quais são os grandes desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente para os próximos anos? No próximo ano vai estar completando 30 aninhos. 30 anos. Para uma lei ainda é uma criança, ainda é uma criança. Quais são esses desafios? Olha, eu vejo muitas vezes essa questão desse envolvimento da família, esse resgate da família, enquanto nesse topo da proteção ser assegurado de fato, né? Outra questão, que a sociedade entenda que há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos. Nós temos que cuidar das nossas crianças, né? Nós temos que, quando você vê uma situação de uma criança chorando, você ficar atento o que está acontecendo ali, né? Porque muitas vezes essa criança pode estar sendo raptada, sequestrada, e você viu e não fez nada. Então, envolver essa sociedade numa relação não só de cobrança que o governo que tem que fazer, mas de uma relação de cidadania, onde envolva a todos, contribuindo para um país melhor, com crianças e adolescentes saudáveis, né? Com crianças e adolescentes felizes. Esse, para mim, é um dos grandes desafios e que eu desejo isso para a minha nação. E, na sua perspectiva, esses desafios são grandes, mas são alcançáveis? Eu acredito que é possível, senão eu não estaria aqui. E a sua trajetória? A minha trajetória aponta isso. É longa já. É cheio das né? resistências, mas a gente tem que acreditar sempre, porque eu não tenho lado, eu tenho causa, e a minha causa é crianças e adolescentes. Está bem. Muito obrigado pela sua entrevista, Petrúcia. Obrigada a você. Espero recebê-la novamente aqui. Com certeza, estarei à disposição. E obrigado também a você que nos assistiu. Para rever essa entrevista, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. E para fazer algum comentário, crítica ou sugestão,
ligue para 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.